Em setembro de 1962, o secretário da Defesa norte-americana, Robert McNamara, resolveu fazer a comunhão e simplificar a nomenclatura de equipamentos das Forças Armadas norte-americanas. A nova designação passou a valer a partir de outubro de 1962. Nesta data, o F-4H-1F foi rebatizado F-4A, o F-4H-1 tornou-se o F-4B e o F-110 rebatizado F-4C. Embora considerados operacionais, os 45 F-4A construídos serviram na maioria apenas para conversão de pilotos, em treinamentos ou em pesquisas para melhorias em outras variantes. Poucos foram usados no serviço ativo. Em consequência disso, em serviço com os esquadrões 101 e 121, os F-4A foram redesignados TF-4A, ressaltando o fato de que não eram considerados padrões de combate, muito embora a variante TF-4 nunca existira oficialmente. A primeira missão oficial de um Phantom II aconteceu em outubro de 1962, quando aviões F-4B do Esquadrão de Caça 102 e Esquadrão de Caça 41, dos porta-aviões Enterprise e Independence, respectivamente, executaram missões de patrulha na faixa marítima entre Estados Unidos e Cuba, para prevenir voos de reconhecimento sobre a costa norte-americana. Na época, os soviéticos estavam instalando projéteis balísticos de cruzeiro em Cuba. Os F-4 começaram a ser entregues à Força Aérea somente em 1963. Curiosamente, os primeiros Phantoms usados pela Força Aérea não eram o F-4C, e sim 27 F-4B construídos para a Marinha que foram entregues à Força Aérea para interação aos tripulantes, embora fossem aeronaves de certa forma diferentes. Essas aeronaves foram reintegradas à frota da Marinha no final daquele ano, e em janeiro do ano seguinte, os primeiros F-4C começaram a substituir os F-84F na Força Aérea. O Phantom II sentiu o cheiro da pólvora pela primeira vez em 9 de abril de 1965, no início da Guerra do Vietnã, quando o F-4B 151-403 do Esquadrão de Caça 96, tripulado pelo tenente Terence Murphy e o segundo tenente Ronald Fagan, derrubou com mísseis AIM-7 perto do arquipélago de Hainan um MiG-17 chinês. Curiosamente, esse F-4B foi derrubado em seguida por um AIM-7 disparado de outra aeronave norte-americana. Quando começou a operar no Vietnã, o F-4 realmente impressionava. Seus desempenhos de fato tranquilizavam qualquer piloto. Podia levantar mais de 7.200 kg de carga bélica sob as asas e passava de 2.300 km/h configurado para interceptação, enquanto seus adversários, como o MiG-19, não passavam de 1.500 km/h. O MiG-17, outro caça que o Phantom encontraria no Vietnã, era uma aeronave subsônica. O Phantom basicamente só dependia de seu radar e mísseis, utilizando seu forte motor como trunfo sobre aeronaves norte-vietnamitas. Nos combates aproximados contra aeronaves como o MiG-17 ou MiG-19, aeronaves ágeis, porém fracas e que não conheciam mísseis, os pilotos de Phantom só precisavam subir ou acelerar quando eram engajados por essas aeronaves. A dificuldade só apareceria com a chegada dos MiG-21 no conflito. Todavia, nessa época, o refinamento do treinamento dos pilotos e as experiências dos pilotos em combate ar-ar com o F-4 já lhes permitiam dominar todo tipo de perfil de batalha aérea, e além de suas armas terem sido depuradas, as regras de engajamento estavam menos burocráticas. Os F-4 só precisavam demonstrar alguma agilidade quando eram atacados por mísseis terra-ar. Em 1970, 24 F-4E da Força Aérea foram cedidos à Real Força Aérea Australiana para suprir o envelhecimento da frota australiana de Canberra. Como acordo comercial, devido ao demorado desenvolvimento do F-111C, o F-4 agradou a Real Força Aérea a ponto de se cogitar a troca dos F-111C por F-4E. Esse fato, porém, acelerou o desenvolvimento e construção do F-111C pela General Dynamics, anunciando que o avião já poderia ter a entrega inicial para a Austrália marcada para o final de 1972. O prazo anterior seria o final de 1974. Os australianos optaram pelo F-111,
devolvendo os F-4E à Força Aérea em 1973, com exceção de um, o 69703, perdido em um acidente no dia 16 de junho de 1971. Dos 23 aviões devolvidos, 21 foram modificados depois para a versão F-4G Wide Weasel. Além da Austrália, mais outros 10 países importaram e operam ou operaram o F-4. Mas, além dos Estados Unidos, apenas os Phantoms de Israel e do Irã viveram combates intensos. Em ambas as forças aéreas foram usados como interceptadores, bombardeiros e aeronaves de reconhecimento. Os japoneses adquiriram 140 aeronaves. Mais de 130 delas foram construídas no Japão, o único país que obteve licença de produção. Durante o ano de 1977, F-4 Phantoms turcos e gregos se enfrentaram diversas vezes em manobras de combate, porém somente para intimidação. Durante sua vida de serviço, o Phantom II foi um dos mais bem-sucedidos caças norte-americanos do pós-Segunda Guerra. O segundo caça-jato norte-americano mais produzido nesse período, superado em números apenas pelo F-86 Sabre. O Phantom II esteve em produção contínua por 20 anos, de 1959 a 1979. Durante a Guerra do Vietnã, chegou-se ao número de 72 aeronaves saindo da linha de produção ao mês. Ao todo, os Estados Unidos obteve 4.134 aeronaves que operaram pela Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais e Guarda Nacional Aérea. A produção total nos Estados Unidos foi de 5.057 aeronaves, incluindo as exportações. No final dos anos 70, o F-14 Tomcat começou a substituir o F-4 na função de defesa aérea da frota norte-americana. A partir de 1986, o Phantom começou a ser substituído na função de ataque e bombardeio. No dia 24 de março de 1986, dois F-4S foram catapultados do porta-aviões Midway. Foi a última vez que um Phantom II foi lançado de um navio da Marinha para uma missão oficial. Um ano depois, 14 de maio de 1987, o último Phantom II operacional na Marinha foi retirado de serviço. O Corpo de Fuzileiros Navais aposentou seu último Phantom II, um F-4S, em janeiro de 1992. O maior usuário de F-4, a Força Aérea Norte-Americana, aposentou seu último Phantom, um F-4G Wide Weasel, em 1995. Quando a Guarda Aérea Nacional retirou de operação seu último Phantom, em 1996, só restaram QF-4 no inventário do Departamento de Defesa norte-americano, reserva que durou até 2016. O F-4 foi surpreendentemente bem sucedido na função de patrulha aérea, interceptação ou escolta, quando as táticas corretas começaram a ser usadas pelos norte-americanos. Os F-4 da Força Aérea, da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais obtiveram 277 vitórias confirmadas em combates ar-ar durante a Guerra do Vietnã. Em serviço por Israel, o Phantom II teria 116 vitórias aéreas somadas em diversos conflitos entre Israel e países árabes. Uma curiosidade com o Phantom aconteceu em junho de 1984. Quando dois F-4E iranianos foram interceptados por dois F-15 da Arábia Saudita, enquanto sobrevoavam as proximidades de plataformas petrolíferas sauditas. Considerados uma ameaça naquele momento, um dos F-4E foi derrubado. Foi o primeiro e único registro de uma aeronave da McDonnell ter derrubado outra aeronave da McDonnell. Nos Estados Unidos, o Phantom II foi o primeiro em muitos quesitos. Foi o primeiro caça naval a dispensar o armamento fixo, ou seja, o canhão. Foi o primeiro caça capaz de identificar e interceptar qualquer alvo no alcance de seu radar de forma autônoma, sem necessidade do apoio terrestre. Foi o primeiro caça exclusivamente projetado para operacionalidade em teatros navais, utilizado pela Força Aérea Norte-Americana. Foi também o primeiro caça com entradas de ar controladas por computador para melhorar o fluxo de ar para os motores. Enfim, foi a primeira aeronave a ser pilotada simultaneamente pelos grupos de demonstração aérea Blue Angels, da Marinha, e Thunderbirds, da Força Aérea. Os dois times operaram Phantom II de 1969 a 1974. No próximo vídeo, falaremos das mais de 15 variações do Phantom,
usados pela Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros, além das exportações. Falaremos também dos programas experimentais com o F-4 e dos projetos que não saíram do papel.